Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso, aqui no Canal 14, com o programa É Pra Valer, número 48, 26 de março de 2025. Rapaz, eu abro aqui o jornal, eu vou começar pelo meio, né? Não, porque se for começar pelo princípio, eu comecei o programa de ontem com porrada e fui dormir com porrada. Quando os caras fizeram 1-0 daquele jeito, eu digo, égua, né? Eu digo, tá vendo, Rafinha? A gente avisou. Aí meu amigo Valdemir Sei, né? Lá na Pedreira, ele pegou o vídeo, que você disse, Matoso, posta o vídeo do programa de ontem, que eu postei já 15 minutos antes de começar o jogo. Ele foi, acho que o primeiro que viu. Ele disse, não, tu tá certo mesmo, Matoso. Aí começou a laparinada dos caras. Os caras buzinou, perfeito, porra, vocês falaram muito. Os caras foram para cima. Depois a gente fala sobre isso, que tem repercussões, várias repercussões. Mas aqui eu quero destacar o Jornal do Meio, que eu tinha lá os dois hoje. Rapaz, nunca mais, depois que eu comecei a mostrar aquela menina da capa do Amazônia, não para mais o Jornal Amazônia ali na padaria, né? Foi a patroa que comprou, que é para eu não mais mostrar aqui. E aí, hoje tem o liberal era Bolsonaro pode sair preso hoje, indiciado hoje. Eu digo, essa aqui já está todo mundo falando. Deixa eu falar essa outra coisa que é mais importante para a minha cidade. Mas eu achei bacana aqui, no Diário de hoje, sobre o projeto de lei da Assembleia Legislativa, né? Isso é bom, porque reconhece, a LEPA aprova PL, projeto de lei, não, porque senão vão logo dizer, é esquerda, porra, não é PL, é projeto de lei, não, porque é impressionante como está o Brasil hoje. Não, é impressionante. Se tu soltar um pum, é de esquerda, é de direita. Égua, porra, vamos parar de ideologia, vamos falar de metodologia. Aí avança, a sociedade avança, né? Então vamos lá, Matoso. Eu estou falando contigo mesmo, que é do outro lado aí. Pinduca é patrimônio, gente, que bacana. Transforma a obra do rei do carimbó em patrimônio imaterial do Pará. 87 anos de idade. Eu fico muito feliz. E o detalhe, o Pinduca, professor Magalha, tudo bem? Você que é professor de história, de religião, tudo bom? Tudo bom. Ele é o mesmo jeito, cara. O Pinduca é o mesmo jeito. Aliás, um verdadeiro artista, um cara que é da obra de arte, tá certo? Ele não é mascarado, ele não é marrento, alguns são, né? Mas aquele jeito simples, humilde, aquele mesmo caboclo de Igarapé-Miri, que adora um pouco de Mapará com açaí, ele nem está preocupado em ser líder, ele é fona, ele aceita, tá entendendo? Não tem problema, ele brinca, ele faz música. Então, eu acho muito bacana, né? E o Pinduca, eu me lembro que teve um determinado momento que, por exemplo, o que aconteceu ontem com a seleção brasileira, dava para ele cantar aquela música do Lari Lari. Que tinha, o Lari Lari, ele tem um carimbó que fala em Lari Lari. Lari Lari. Lari era da Xuxa, o Lari Lari. Deixa de Lari Lari, pô, os caras falavam. Parece o Pinduca, Rafinha. Fosse com Lari Lari. PVC falou disso. Furado. PVC fala um pouco disso. Falou, o PVC vai falar daqui a pouco. É um dos maiores cronistas esportivos do planeta futebol, que é um cara que tem repercussão no Brasil e no mundo. É respeitado no mundo de esportivo a opinião dele. Então, Pinduca, minha referência, cantou música de Remy, Paysandu, né? No futebol. A famosa marchinha do vestibular, né? Essa daí eu creio aqui que no Pará, a marchinha do vestibular do Pinduca, né? Deve concorrer com a Aquarela do Brasil e com Brasileirinho, sinceramente, né? Com Asa Branca, que são os sucessos assim, antológicos da música popular brasileira. Asa Branca, do Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, quando olhei a terra. Aquarela brasileira. Eu pensei que era do Gonzaga. Não, o Luiz Gonzaga cantou. Mas são hinos, né, Matheus? É um hino, né? São hinos. Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, e o Brasileirinho, do Valdir Azevedo, que são os chorinhos aí, são músicas antológicas que tocam o mundo até hoje. Tá certo? E o nosso melô do vestibular aí, do alô, 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 mamãe, alô, papai, e etc e tal, e um bola lá, que agora toca o ano todo, que é vestibular, cada mês tem o vestibular, né?
E aí é o seguinte, eu peguei o diário hoje, essa manchete, gente, eu até mandei um recado para um parente meu do Rio Grande do Sul, de Roraima, do Rio de Janeiro, onde é que eu tenho mais? Em Santa Catarina, onde tem em São Paulo, onde tem. Vocês, quando voltarem aqui, vocês não vão reconhecer Belém. Belém está sendo transformada, cara. Só os fanáticos que não veem, né? Eu não gosto do fulano, o problema é teu. Belém está se revolucionando na cidade. Está aqui. COP30, pessoal, COP30, eu sou a favor da COP30. Eu quero aqui. Os outros estados que não têm, como por exemplo o Rio Grande do Sul, o que tem que é? Belém vai ser a capital brasileira da COP30. Não quer dizer que os outros estados não tenham o benefício da COP30, é porque ninguém fala isso, pô. E os maus paraenses ainda sonham, de uma forma como ave de rapina, em que sai. Tu vai ver, ainda vai sair daqui. Gente, pega parte do dinheiro daqui e leva para combater o problema da enchente do Sul. Do Rio Grande do Sul. Gente, pelo amor de Deus, é muita babaquice, cara. Belém é a capital brasileira da COP30. Mas a COP30 é do Brasil, porra, pro mundo, né? Parou para ver isso, né, professor? Sim, claro. Claro. Então nós sabemos o problema da enchente do Rio Grande do Sul. O que é que tem que ser feito? Sensibilizar as autoridades para... Como o Internacional não resolveu o problema? Sim. O estádio do Beira-Rio não voltou a jogar? Então, o setor público leva para resolver a problemática que ainda tem lá, que a gente sabe que tem. Mas a COP30 é aqui e Belém está se transformando. Uma das coisas, graças a Deus a Assembleia Legislativa vai sair daqui. Sim. E vai lá para Júlio César, cara, que é um absurdo. Vem tudo, Belém assim, ó. Vem todo mundo daqui para cá. Aí fica esse furdunço. A maior parte das ruas nossas aqui foram feitas para charrete, carruagem, burro sem rabo. Aí quer passar caminhão, ônibus, que é uma zorra. Ó, aí é bom que é uma zorra também. Aí me liga aqui, é uma beleza. Esse aqui é o Rodrigo Velber, primo do Velber, que está me ligando. Que não vou atender agora aqui, deixa eu desligar, não perturbe. Velber, um beijo, meu amigo. Joga bola lá no Jurunas. Ele está querendo saber quando é que ele vem aqui para falar da interpretação da peça de teatro lá da paróquia de São Judas Tadeu. Legal. É uma garotada, é um trabalho sensacional. Você vê como o esporte fala? Rodrigo Velber, joga bola no Jurunas, primo do Velber, que foi da Tuna, do Paysandu, do São Paulo, do Fortaleza, campeão dos campeões. Futebol fala de tudo, né? E eles fazem parte do grupo teatral da paróquia de São Judas Tadeu, tá? Que desenvolve a peça da paixão, vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em São Judas Tadeu, é sobre isso que ele quer falar. E ele vem aqui comigo, eu vou convidá-lo para ele vir aqui. Ele fala de futebol, fala da paixão de Cristo, porque todo mundo, em nome de Jesus, né? E a gente fala. Eu apaguei ele aqui, mas eu já dei o spoiler. Spoiler. Bom. Não vai. O Brasil, vamos conversar assim. Primeiro, Edinaldo Rodrigues conseguiu se eleger. Ele disse, gente... Eu fui o presidente, eu sou fã do Ronaldo, eu gosto do Ronaldo. Está lá nas redes sociais, ele falou isso. Eu diminuí aquele negócio de cláusula de barreira, que para o cara, para se inscrever para ser candidato, precisava passar por 8 federações. É porque é fácil bater no Edinaldo, né? Fácil, pô. Tu está defendendo? Não estou defendendo, eu estou... Eu baixei para 4. Os 4 nem receberam o Ronaldo. Ninguém recebeu o Ronaldo. Não, te admiro, legal, pentacampeão e tal, gosto de ti pra caramba, mas não dá pra ti, né? Estamos com o Edinaldo. Edinaldo Rodrigues se elegeu com unanimidade com clubes e federações, presidente da CBF até 2030. Portanto, ele vai passar por mais 2 Copas do Mundo. A do ano que vem é de 2030. Sim. Ou ele pega 2030? 4 e 4. Deve pegar, Sim, né? 4 e 4, pega assim. Sim, porque a eleição, início de ano. o mandato dele termina em 2030. Aí o pau cantou na Casa de Noca. Um deles, um dos principais jornalistas esportivos, do mais respeitado do Brasil e do continente, o Paulo Vinícius Coelho. Vai lá, PVC. Tudo bem, gente? Eu quero aqui aclamar Reginaldo Rodrigues. Isso, PVC.
aplaudindo de pé. E eu quero depois dizer que qualquer presidente de clube que a partir da primeira rodada do Brasileiro se levante para reclamar de qualquer coisa da CBF é culpado. Porque o presidente recebeu o voto de todos, 100%, das federações, dos clubes da Série A e dos clubes da Série B. Então não reclame ninguém mais, até o final do próximo mandato do Edinaldo em 2030, não reclame de erro de arbitragem, de erro no calendário, de ter convocação para a data FIFA em excesso, de ter jogador voltando lesionado. Não reclame, porque o presidente acabou de ser eleito por aclamação, com 100% dos votos. Todos os dirigentes do futebol brasileiro deram 100% de apoio à gestão Edinaldo Rodrigues. Então, ninguém tem moral para reclamar de hoje até março, 31 de março de 2030. É bom lembrar, todo mundo, BAP do Flamengo, Júlio Casares, Augusto Melo, Marcelo Teixeira, Alessandro Barcelos, Mário Bittencourt, Leila Pereira, todos, indistintamente. Quem olha a votação da CBF parece que tá tudo lindo, maravilhoso por lá, sem problema algum, né? Ele que já tinha uma chapa única, então foi eleito por aclamação, mas chama atenção essa votação expressiva. As 27 federações e os 40 clubes votaram no Edinaldo Rodrigues por mais um mandato aí até 2030. Eu que vou falar mal. O PVC ele não está falando mal, ele só está dizendo que ninguém tem direito a reclamar. E só você isso. sabe, Matoso, que tem uma frase que diz: a unanimidade é burra, né? Então, a gente não sabe, até que precisa haver um contraponto. Mas, o professor, o senhor está falando de unanimidade só por causa dessa eleição? O senhor sabe que desde 1989 não tem duas chapas? É sempre o mesmo. Por isso que nós estamos aí tomando de 4 Mas de lá para cá nós ganhamos a Copa de 94 a de 2002. Ganhamos duas. Há 20 anos nós não ganhamos. Pois é. E é bom lembrar que a eleição de 1989 foi um ano após a promulgação da Constituição Cidadã. Sim. De 1988. Então, democraticamente, a eleição da CBF é feita só com... Democracia está bacana. Esse que é o nível. Mas olha, gente, é assim a democracia, pô. É assim. Você reparou uma coisa? É a democracia, Sim. pô. É a democracia. Repara bem. Porra, sacanagem o que fizeram com o Paysandu. Porque o Remo, uma prima e uns amigos meus que são bicolores, aqueles grupos que nós temos de família, de amigos de rua, não sei o que e tal, turma de música, de samba. Tá vendo? O Papão, porra, vai ser prejudicado, porra, vai ter mais jogo. E o Remo, porra, prejudicado? Prejudicado foi o Remo, porra, que ficou fora da Copa Verde e fora da Copa do Brasil. Porra, tu tá chorando de barriga cheia, o Paysandu vai decidir a Copa Verde, que a Fiel, como tá com sangue nos olhos, vai dar 2 milhões de renda no Mangueirão, pô. Não é não? Claro, eu concordo também. Outra, Copa do Brasil, mais 2 milhões de renda. Aí sai logo o departamento administrativo do CT e mais apoio que a torcida está fazendo. Então não tem que reclamar. Aí, pois é, mas o Remo foi beneficiado. O Paysandu reclamou? O Paysandu reclamou que o STJD disse segue o enterro. Segue o enterro, Não é enterro, é festa. É o futebol, é isso, e tá aí, olha, as campanhas, eu botei 2 vídeos que você pode ir no Instagram, Edson Matoso TV, o que eu até peguei lá, a carona do nosso querido Diogo Puget, sobre o Remo, que tu viu a grita da torcida do Remo? Baixa 10. Aí o presidente cortou 10 conto, tá com 16 mil visualizações, e o do Paysandu tá meio devagar, mas eu botei ontem à tarde com o doutor André Marta pedindo passo Pix pro torcedor do Paysandu, e tá aí o torcedor. O torcedor do Remo pressionou, a diretoria do clube do Remo abriu a guarda. Tá certo, leva mais gente. E o Roger Aguilera não tá aí não, Roger, né? Eu não botei o Roger, onde ele diz que vai continuar com gratuidade para as mulheres no jogo do Paysandu. Então é isso, cara. E a mulherada vai, ele agradeceu 32 mil pessoas na Curuzu. Mais de 20 mil mulheres. Acabou. Mais de 20 mil Então, mulheres. o que o PVC está falando é só o seguinte: não reclame de gramado,
Não reclame de contusão, não reclame de calendário, não reclame de arbitragem, não reclame de nada, porque todo mundo aprovou e acabou. E sou eu que vou dizer que está errado. Aí, qual é o próximo vídeo? O próximo vídeo foi o knockdown de outra noite da Argentina que só fez jogar a chavecada. Vocês falaram demais. Aí foram provocar os gringos, a turma do Milei. Bora, o gol, pô. Não sei, pô, é o gol agora, pô. Cadê o gol? É o pessoal da... É titular na sexta-feira. E a bola longa, lá na ponta esquerda. Almada girou, ele bate muito bem. Daí o Almada preferiu pro Julián Álvares por dentro. Saiu o goleiro, Julián Álvares tocou! Gol! E a Argentina trabalhou a bola com o Rodrigo De Paul. Sempre passando por ele. O Almada girou o corpo, o Marquinhos ficou, ele tocou no Julián, que levou um pouquinho de sorte no corte do Murilo e do Guilherme Arana. E botou de mansinho pro fundo da rede. Para abrir o placar para os campeões mundiais. 12º gol do Julián Álvares com a camisa da seleção da Argentina. Você vê que a bola toca no joelho do Murilo. E o Julián Álvares meio de sola. Manda para o fundo da rede. Enzo Fernandes arranca. Julián Álvares vai para a cara do gol. Almada também. Tagliafico passa na esquerda. Ele tocou curtinha para o Julián Álvares. Arrumou o Rodrigo De Paul. Não deu para chutar. Arrumou para o Molina. Vai chegar batendo. Preferiu cruzar. Gol! Ele constrói o lance. E aí de novo o De Paul. Rolou para o Molina, que não chutou e cruzou para o Enzo Fernandes. Desta forma, um desvio sutil do Murilo. Talvez tenha tirado a chance do Wesley fazer o corte, o desvio do Murilo. Segue agora, ó. Tocou o Murilo. Aí o Wesley tentou chegar, não dava mais. Vinícius Júnior pressiona, Dibu Martínez dá um chutão lá pro ataque. Bola em profundidade, hein? Aí chegando, olha quem tá lá. Cris Romero. Domina, o zagueiro central, tocando no Julián Álvares. Arrumou pro De Paul, o Bento cortou, a bola ficou no Almada, tentou o cruzamento para trás. Arana joga pela linha de fundo. Que Otamendi é um cara violento. A gente fala, olha o Brasil, vamos roubar essa bola. Roubou Matheus Cunha, bateu pro gol! Gol! Sabe de quem? Matheus Cunha! Pela primeira vez com a camisa amarelinha na seleção principal. Roubou do Cristian Romero. Bateu de pé direito para vencer o Dibu Martínez aos 26. Quem sabe para recolocar o Brasil no jogo. O Wesley marcando, Tagliafico, cruzamento. Não, bota os gols, é só para tirar a voz do Luiz Roberto, que a Globo não adianta falar mal da Globo, que é a melhor que tem. Não, em termos de cobertura de campeonato brasileiro, não tem jeito. Aliás, é a única, né? Porque é a mesma coisa que reclamarem da Globo. A Globo, porra, tem uma tecnologia avançadíssima. A Band, eu gosto de ver muito o esporte da Band. O SBT vem fazendo uma bela cobertura da Champions League, lá com o Thiago Leifert, eu gosto de ver. Mas em termos de campeonato brasileiro, a Globo fechou tudo com a CBF, né? Que às vezes os caras... Inclusive com os dois blocos, né? Dois blocos, para te ver. Para te ver o que é isso que a gente precisa entender do futebol. É um dos maiores negócios do mundo. Até que a gente sempre acha que a tecnologia da informação, a tecnologia, quando fala Microsoft, Apple, não sei o quê, é um monte de empresa aí, é Elon Musk, né? Que a gente está pensando, eu estou pensando em ir daqui para Santarém de ônibus, o cara está pensando em ir em Marte, porra. Pra te ver como eu estou. Pô, não enche o saco, porra. Né? Então, eles estão perdendo para aquela, como é o nome? Smart, não sei o quê, aquela de varejo. Sim. Então, o futebol, ela é muita coisa. Então, não é eu que vou ficar discutindo aqui sexo dos anjos, pô. A Globo, eles formaram duas ligas. Sim. O Remo foi para uma, o Paysandu foi para outra, não sei. A Globo fechou com as duas. Acabou, pô. É a Libra e a União. A União. Né? Um era de cada uma ou foram para a mesma? Não. Um era de cada um. O Paysandu tá na Libra, com o Remo. Pois é, mas são duas. Isso. A Globo fechou com as duas. São 20 jogos. 20 equipes, são 10 jogos. A Globo fechou 8 jogos exclusivos e um nono, que joga com o outro. O outro não sei nem quem é. Pergunta qual é, ainda não sei, vamos estudar. Quais são os dois times que não fecharam? Vão ficar aí. A ponto de ter levado o Denilson da Band. Né? Para te ver como é que é. O Denilson, que arrebentava, isso que eu acho para dela, arrebentava com aquela... era o
A dupla ali, E né? a Renata Denilson e a Renata Fã, a Globo fica com a Denilson, que é muito bom. Além de ter sido um craque de bola, é um cara que se revelou como um grande comentarista de futebol. Né? E a Globo levou para lá. E aí, depois disso, aí eu quero ver o Denilson. Bora, Denilson. Eu só me lembro do Denilson quando ele correu, aqueles 5 tufos atrás dele, né? Denilson, sim, depois de ontem, fala aí. Me sinto envergonhado porque acho que é a primeira vez que eu vejo um jogo da seleção brasileira do estádio, né? Depois que eu parei de jogar futebol, trabalhando, enfim, conectado ao jogo, mas assim, olhando de longe, sentindo o calor da torcida adversária, que, enfim, parabenizar também ao torcedor argentino pela festa que fez aqui no Monumental. Agora, um jogo assim é vergonhoso para o torcedor, vergonhoso para a comissão, vergonhoso para a CBF, vergonhoso para os protagonistas que são os jogadores. Porque desde o minuto 3 que você citou aí, Diniz, o torcedor já estava gritando o olé. O Brasil ficou sem tocar na bola muito tempo. Aí você fala 4-1 para a Argentina, um 4-1 assim com peso, merecido o 4-1. E o gol do Brasil foi um gol achado, porque o Romero ele erra na saída de bola, ele tenta sair jogando, o Matheus Cunha pressiona, rouba a bola e faz o gol. E só, o Brasil não fez mais nada assim. Da lembrança que eu tenho nesse momento, que a gente está aqui ao vivo, eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira tão ruim, tecnicamente, taticamente, um jogo tão distante de uma seleção adversária. MacGyver, quem conhece o Denilson sabe que o jogador de futebol, de um modo em geral, com exceção do Neto, que quando ele quer bater, ele bate adoidadamente no craque Neto. Mas o Denilson é aquele cara que ele é um crítico, mas ele é... Eu não vou dizer que ele é manteiga, vaselina, não é isso. Mas ele sempre procura, e aqui, particularmente, você vai ouvir as minhas críticas, nunca vai ser no sentido de humilhar ninguém, de pisar ninguém. Eu respeito todo o trabalhador. No âmbito pessoal, né? Não levo para o lado pessoal. Tem um cara que não dá paciência, não consegue, enfim. Pô, mas para ele dizer isso, né? E um detalhe que me chamou a atenção. Eu que estou aqui, né? Vou ficar aqui até o final do campeonato, um contrato que a gente fez com a emissora e o campeonato prorrogou, vamos ter que prorrogar o contrato, não é? Mas a gente vai seguir fazendo um outro projeto, de todo dia não fica difícil para mim. Ele, pelo que ele falou, ele não trabalhava no campo, ele trabalhava igual como eu aqui, né? Agora que ele voltou para o campo de jogo, né? Nessa nova proposta de trabalho lá da Rede Globo de televisão. Então, para ele chegar a esse ponto, que ele não viu o Brasil jogar, nem técnica, nem taticamente, que foi uma vergonha, para ele é difícil. E quem viu o jogo, Matoso, quem viu o jogo, viu uma seleção brasileira que era como se nós estivéssemos jogando ali a seleção profissional da Argentina contra o Sub-20 do Brasil. Porque o sentimento que eu tive foi um sentimento Brasil-Alemanha, do 7-1. Que a qualquer momento ali a Argentina podia fazer 5 no primeiro tempo. Foi o sentimento que eu tive. Matoso, o Brasil hoje, ele é o 4º colocado das eliminatórias com 21 pontos. Vai pegar o Paraguai na próxima rodada, que também tem 21 pontos, e vai pegar o Equador, que é o 2º colocado. Né? Então, são adversários diretos. Então, quem está atrás? Pega direitinho a classificação aqui pra gente. Mas enquanto tu procura, sabe o que eu estou me lembrando do Brasil participar com essa facilidade que vai ter México, Canadá? Isso. Eu me lembro da filha de um amigo meu há muitos anos. Se tio, daí eu era da TV Liberal. Tio, de que foi, minha filha? Dei lá no Globo Esporte que eu tirei em primeiro lugar no torneio de natação. Foi, minha filha, foi. Aí eu comecei a perguntar, quantos participaram? Só eu, tio. Então presta atenção. Porra, se o Brasil não entrar... Porque é quase vaga para todo mundo, pô. Entrar vai. Se vai passar, porque são 64 clubes na próxima temporada. Acredito que seja tudo isso. Então, a gente já tinha a Argentina, entrou... São 8 vagas para nós aqui, né? São 8 vagas, pô. Aqui, ó. São quantos participantes? 10, pô? Pois são 10 participantes. Argentina, 31, Equador, 23, Uruguai, 21, Brasil, 21, Paraguai, 21, Colômbia, 20 e a Venezuela aí com a 7ª colocação, 15 pontos. Então, quer dizer, Uruguai... O Equador tem 23, vai pegar o Brasil, que tem 21. O Paraguai vai pegar o Brasil, que tem 21 também. E eles também têm 21. Então, esse seu celular é para não perder de vista, né? Claro, não pode. Não, é isso que o cara falou da minha camisa. Não pode. É para não perder de vista. Não pode. A gente tem que... Eu perco o repórter, mas não perco a piada, né? Mas, olha, gente, essa é a situação. O Brasil hoje, Matoso... Agora, tu me permites uma coisa. Quando você diz
que é como se fosse a seleção profissional da Argentina contra o sub-20 do Brasil, eu não sei se seria Não, eu digo isso. menos vexatório. Eu diria. Porque pelo menos eu ia ter garra Sim, da molecada. coisa pô. que não Esses caras aconteceu. não têm, rapaz. São Coisa que não aconteceu, Matoso. milionários já, São não tão essas nem aí. coisas que a gente fala quando o PVC diz, olha, vocês não podem reclamar. Não pode reclamar. É disso que ele está pode. falando. Porque, pô, a gente tem aí um carcomido técnico da seleção brasileira que deve sair. Quando não a gente dá. está Eu gosto fazendo o programa dele, mas aqui, ele não dá. deve sair. Não tem como. A seleção brasileira, Matoso, tem duas opções, a meu ver. Ou você se coloca na sua mediocridade de dizer, eu sou o 5º colocado do ranking, estou entre os top 10, estou pela minha história, mas eu não faço o top 10 do melhor futebol do mundo. Ou eu abraço diretamente a causa de dizer a si mesmo, eu sou brasileiro, eu inventei o futebol, apesar de ter sido inventado na Inglaterra, nós ensinamos a jogar. Se reúne todos os treinadores do Brasil, porque eu não acredito que o Muricy seja burro, que o Filipão seja burro, que o Parreira seja burro, o Luxemburgo seja burro. A gente se reúne com todos e monta uma fórmula para se fazer futebol e esquemas táticos para não estar copiando do futebol europeu. Esse é que é o detalhe. Tá entendendo? Então, quando eu vejo isso, Matoso, eu vejo, pô, a gente tem essas duas opções. Ou a gente abraça a mediocridade e fica junto com os caras, e vai ser isso mesmo, a gente não vai ver a próxima geração, não vai ver a seleção brasileira campeã mundial, a não ser que haja um esquema muito Mas grande. eu ainda quero ver. Ou Se não a for gente... dessa, será da Hexa-vez. Ou a gente abraça os treinadores e assim mesmo, não, a gente tem que fazer uma nova fórmula para o futebol, porque futebol de Guardiola para cá, não dá. Matoso, eu sei que a gente tem poucos minutos ali. Só para concluir o raciocínio, Matoso, qual foi o último time que foi campeão mundial interclubes? Corinthians. Jogando futebol que o Tite... 12, se eu não me engano foi 12. Pô, aqui pra nós o Tite... O Tite é aquele retranqueiro, aquele negócio todo e tal, mas jogando bola, temos o Internacional e o Boca Juniors do Real Madrid, contra o Real Madrid lá, que tinha Riquelme, Verón, Palácio, Palermo, e o Real Madrid tinha Beckham, Salgado, tinha Ronaldo, tinha Zidane, tinha todo mundo, e o Boca foi lá e ganhou, porque jogou o futebol argentino. Enquanto a gente quiser jogar, Futebol como europeu. o Fluminense jogou, o modelo do Manchester City, e o Fluminense quis jogar contra o Manchester City, pelo amor de Deus, não tem condição. Olha, eu vou te contar, esse é um negócio realmente muito sério. Bom, depois de tudo isso, vamos para cá, para a nossa terrinha, a terrinha do nosso carimbó, do Pinduca. Ricardo Gluckpol, o que é que você anuncia de novo para o futebol do Pará daqui para frente? É uma reunião hoje extraordinária envolvendo todos os clubes da Série A2 e A3, extintas segundinha, né, B1, B2. E hoje, numa competição que reestrutura o futebol paraense em 3 séries. A Série A1, que é a primeira divisão, a Série A2 e a Série A3. Um novo modelo muito mais racional, um modelo que aposenta a antiga segundinha, que trouxe um empobrecimento do futebol paraense ao longo dos últimos anos, que era uma competição irracional, intransmissível, impatrocinável. E hoje a Série A2 e A3 apresentando seus primeiros parceiros, competições que vão ser televisionadas pela TV Alepa, que vão ser patrocinadas pelo Bom Pará e que trarão, portanto, para esses clubes uma estrutura paga de competição, com cota de participação, que faz com que os clubes parem de ter prejuízo acumulado nos últimos 20, 30 anos com uma segundinha, como eu disse, irracional, uma competição agora racional, enxuta, que tem tudo para colocar esses clubes numa nova linha de crescimento. Então essa é a nova reestruturação do futebol paraense, apresentando já o seu novo formato, seus novos parceiros, novos patrocinadores. É bom lembrar, com poupudos recursos do governo do estado do Pará. É bom dizer. Perfeito. Dinheiro público, meu, seu, que pagamos impostos. De novo, o governador Helder Barbalho financiando o futebol. E aí, vamos esperar que em pouco tempo a gente não faça com que Remy Paysandu traga tanta gente de fora. O pior, o futebol brasileiro está tão ruim que é preciso trazer da Argentina, do Paraguai, do Equador, do Chile... Nossos hermanos venezuelanos, hispano-americanos. Para você ver, Remy Paysandu na Série B, o futebol brasileiro está tão ruim que não escala uma Série B, um time B da seleção brasileira, e nem os times daqui
consegue trazer jogadores do futebol brasileiro, como trazia antes, do Madureira, do Bom Sucesso, do São Cristóvão, do São Bento, de Sorocaba, do Linense, Atlético Mineiro, do Cruzeiro, não traz. Porque o que é que está faltando? Então a gente espera que esse projeto da federação funcione. Tem tudo para funcionar. Para poder revelar. Por exemplo, bota esse menino aí, que nós fomos ontem no aeroporto. Olha a casinha dele lá, perto do canal Baguariaçu. Tá saindo a minha voz? Tá, papu? Tá? Chegou no aeroporto, tá bom? Eu trouxe ele aqui no estúdio com o senhor Mário Lima. Aí ele chegou, bota lá a foto dele, bote lá. Agora é a foto. Então bora, esse é o vídeo. Aí essa foto, nós fomos lá, reparou, tá cercado de holofotes, de imprensa lotada, de fã lotado, jogando solto, né? Eu quero ver daqui a um ano, quando ele chegar, se vão me ver, porque eu com esse meu tamanho e ele, aí a imprensa toda, ninguém vai chegar perto dele. Olha lá, tá o delegado Paulo, que teve que entrar em cena como advogado para ajudar, tá o Paulo, cinegrafista, tá vendo? A P2, 2P, é 2P, tá filmando lá. Essa matéria sai antes do carnaval do ano que vem, não sai? A matéria. Ah, tá bom. Eu jogo logo o chaveiro. E esse aqui, hein, chefe? E o MacGyver que me apresentou. Esse aqui. O MacGyver que me apresentou o garoto. E aí, onde ele amanheceu hoje, esse menino? Bota. Onde ele amanheceu hoje? Sabe o que é isso aí? Diga lá. Diga lá. Na fila do café da Chega Me Arrepio. Esse é o futuro do meu país e do meu estado. É isso que eu acredito. Viu, Ricardo? Que eu já mandei um recado para você aqui, depois eu vou ligar. Sim. Eu sou do tipo, mando coisa e gosto de ligar. Claro. Depois o cara, né, entendeu? Se bem que ele é um cara muito ativo disso. Esse é o futuro que eu acredito. Que eu não olho daqui, o Goiás veio e levou o garoto. E tu sabias que ele já foi com o contrato assinado por 2 anos? 2 anos. Como profissional? Como profissional e com possibilidade de ir para fora do Brasil. Ele já foi com passaporte, porque o Braga quer ele. Aham. E aí um garoto desse aí, que sai de lá de Ananindeua, né? Do Maguari. Como eu tô te falando, Matoso, quando eu conheci Xamã. Chama ele de índio, né? Mateus parecia Xamã. um índiozinho ele. Com 11 anos, que a gente começou a acreditar que ele poderia ser atleta, colocou ele para jogar futebol de salão, a gente já sabia que ele tinha potencial para isso. E hoje, quando a gente vê ele lá na fila... Ele foi pedir para você para jogar bola. Foi, né? Ele chegou lá comigo lá e, tio, eu posso fazer um teste aí, tio, pra gente e tal, não sei o quê. Tá, mano, bora fazer um teste aí. Aí coloquei ele, com 11 anos, jogando no Sub-13. Sempre foi assim, ele sempre jogou duas categorias acima, pela idade dele, fazia meio do ano, né? Aí o Goiás viu e já levou o garoto. Primeiro o Paysandu, depois a Tuna e aí agora o Goiás. E ele falou para mim... O Grêmio queria também. Ele falou para mim, eu preferi o Goiás do que o Grêmio. Né? O Goiás também aqui é mais feio. O Goiás está no centro do país, é uma grande equipe. Maravilha, Xamã, sucesso, que Deus te abençoe. Está saindo mais, o Maguari está revelando mais atletas aí. Preste atenção, nos próximos anos você vai ter mais atletas saindo do Maguari para poder fazer essa viagem fora do Brasil. Então um abraço ao Mário Silva, tá certo? É um grande apoiador lá do Maguari. Seu Wilton, que é o técnico da garotada lá, marido da dona Edna Rodrigues lá da comunidade, o delegado Paulo Cavalcante, o filho do Mário, que é advogado. Mário também. Mário também, que está se formando em Direito, e depois do que ele viu, a dificuldade que cercou o menino, ele vai se especializar na área esportiva. O professor Fabrício também, que era nosso companheiro de trabalho, ajudou muito também o índio. Então, Viva o Brasil! Eu continuo sendo Brasil. É tetra! Bora te ver, é tetra. É penta, pô.